Olá a todos, sejam bem-vindos ao encontro de hoje. Falaremos a respeito da cultura da cenoura, Daucus carota. A cenoura ela tem a sua origem no Mediterrâneo, aqui na região do Paquistão, Afeganistão e Irã, onde possui uma grande diversidade genética e ela foi domesticada na Europa, mais precisamente na Holanda, né? E por isso que hoje mundialmente nós temos essa cenoura laranja em função do rei Orange, né? E também em função que a cor laranja é a cor oficial da Holanda, né? E aí depois também tem uma outra introdução na China e na Índia, onde essa espécie ela é bastante cultivada, certo? E no norte da Europa, no século VII, ela foi domesticada então naquela função aí de ser pela cor laranja em função do rei Orange, certo? E ela chegou no sul do Brasil em função dos colonizadores e por muito tempo ela foi cultivada especificamente na região sul do Brasil, porque nas regiões quentes não haviam cultivares, até que em Embrapa Hortaliças, na região central do Brasil, começou a fazer esse processo de melhoramento, esse processo de seleção, e hoje tem as cultivares do Grupo Brasília que podem ser cultivados em regiões quentes, certo? E nós estamos acostumados a ver a cenoura na cor laranja, né, naquele formato padrão. Entretanto, existe uma grande variabilidade genética dessa espécie, certo? Então, pode ser em função da coloração, pode ser também em função do formato da raiz, né? E aqui nós temos ainda alguns tipos de cenoura, né, em função das suas origens e sua variabilidade. Então, aquilo que dá a cor laranja, a cenoura padrão comercial que estamos acostumados é o beta-caroteno. Entretanto, na Índia e na China também tem uma cenoura na cor avermelhada, que aí o pigmento é o licopeno, mesmo do tomate, né? Tem a questão na região do Mediterrâneo, Afeganistão, uma cor amarelada, que é em função da xantofila, e aí tem uma mistura externamente aí em função da antocianina e internamente em função do beta-caroteno, deixando a cor laranja. E aí ainda tem a que deu origem a todas, né, que é uma cenoura sem coloração, que é do centro de origem. Hoje os principais produtores mundiais estão destacados aqui, essa grande produção e consumo está no hemisfério norte. Então a China é o maior produtor mundial, tá? Então tudo que aquilo que a China produz corresponde a 100% e cada bolinha amarela corresponde a 10% do que a China produz. Então, por exemplo, o Japão ele produz 10% da produtividade da cenoura chinesa. A Austrália, a bolinha vermelha, corresponde a 1%. Tá? Então, a Austrália produz 4% daquilo que a China produz. Tá? Estados Unidos, 20%. A Rússia, 20%. E aí tem uma grande concentração aqui de produtores na Europa como um todo, certo? O Brasil não aparece aqui, provavelmente no momento foi é, que foi realizado esse gráfico, quem fez, né, um gráfico a nível mundial não tinha as informações de produção do Brasil. Mas acredito que deva chegar a de 1 a 4% da produção chinesa, certo? Com relação aos aspectos morfológicos, né? Então acho que é importante em função de descrição de alguns distúrbios, em função de algumas doenças, né? Então aqui nós temos o ápice, né? Aqui nós temos as lenticelas, aqui nós temos o ombro, né? Então inclusive um defeito bem comum é o ombro verde, principalmente nos solos argilosos, aonde o canteiro ele começa a compactar com as chuvas e aí começa a expor esta parte da raiz e quando a luz pega, né, os cromoplastos aqui começam a virar cloroplastos e ficam com um aspecto esverdeado, né? Aí tem o colo e tem o caule. E aqui dentro nós temos o coração e o córtex, né? Então existe um distúrbio também em função aí que nós vamos ver mais à frente, que
causam rachaduras, o coração oco, em função da deficiência de boro. Existem diferentes tipos de cenoura, pensando na questão da fase reprodutiva, né? Existem as bienais, que florescem com temperaturas baixas, e existem as anuais, que florescem com fotoperíodo longo. Então, basicamente, são esses dois tipos de cenoura. E o clima ideal, né, para essa cultura, ela tem temperaturas entre 15 e 21, para ter a coloração mais intensa, né? E para ter uma raiz mais alongada, de 10 a 15, né? E quando tem às vezes temperaturas maiores do que 21 graus Celsius, as raízes ficam mais curtas. E com relação às cultivares, né? Aí também elas podem ser bienais ou anuais, né? Mas uma cultivar muito utilizada no mundo, uma cultivar bastante produtiva, principalmente aqui no sul do Brasil no inverno, é a do grupo Nantes, né? Então existe um grupo Nantes, e dentro desse grupo existe uma cultivar chamada Nantes, né? Que é uma cultivar bienal, né? Desenvolvida para as condições da Europa. Tanto que Nantes é um país da França, né? Ela é insensível ao fotoperíodo, né? Floresce sobre o efeito de baixas temperaturas, tá? E adaptada ao cultivo de outono e inverno, sob temperaturas amenas, né? E aí, no período chuvoso ou quente, ela não produz bem, principalmente em função de uma doença que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que é a queima das folhas, né? Uma doença causada por um complexo de fungos e bactérias, que ela é essas cultivares do grupo Nantes são bem sensíveis, né? E ela pode ser cultivada durante o ano inteiro nas localidades altas, né? Quanto mais alto, mais pode ser cultivado o ano inteiro, em função de o clima ser, quanto mais alto for, menos quente é esse ambiente. E daí no outro extremo nós temos as variedades do grupo Brasília. Então existe o grupo Brasília, existe uma cultivar chamada Brasília, mas existem outras cultivares, né? Por exemplo, o Alvorada, né? Que está dentro deste grupo Brasília. Então ele foi feito aí em função de uma parceria com uma Exalc e Embrapa Hortaliças, né? de Brasília, que permitiu então desenvolver cultivares para o verão, né? E hoje o Centro-Oeste produz muito. E além da resistência ao calor, né? Apresentando baixos níveis de florescimento prematuro, né? O pendoamento precoce tem alta resistência à queima das folhas. Então esses são os dois fatores, a resistência à queima das folhas e também a questão de não florescer aí durante o clima quente. Então esses são pontos bem importantes, né? E claro que uma coisa que tem expandido muito são os híbridos, né? Então, híbridos da Simnes, da Bejo, Sakata, Nunes, são híbridos bastante produtivos, e as áreas produtoras profissionais, os grandes produtores, né? Nós vamos ver algumas fotos mais à frente aí, de áreas sendo semeadas, preparadas, né? São áreas geralmente que têm usado os híbridos em função da produtividade, né? E com relação à resistência ao pendoamento, né, que basicamente os cultivares do Grupo Brasília possuem para a região centro-oeste, é em função desta imagem aqui, né, onde vocês podem ver uma cultivar aqui adaptada, né, que não possui resistência ao pendoamento, né, e aqui outras cultivares que possuem pendoamento precoce. Então, basicamente, essa inflorescência aqui faz com que a raiz começa a perder açúcares, tá? Energia para poder manter esse pendão floral, e aí normalmente a raiz ela fica amarga, e quanto mais velho, quanto mais cedo esse pendoamento começar, muitas vezes a raiz até a coloração perde, né? Então cada planta dessa que floresce é uma raiz a menos, com a questão aí de perfil comercial, tá? Então é normal, às vezes, numa área ter algumas plantas pendoadas, né? Mas isso não, com uma alta incidência, isso não é comum, né? E normalmente isso acontece em função de fotoperíodo e temperatura, né? Então aqui nesse gráfico, né, nós estamos usando vários slides elaborados pelo João Vieira, né, que foi cedido essas imagens, então a gente já agradece essa colaboração, os gráficos muito bem feitos, né, por um especialista aí na área que entende muito sobre a cultura da cenoura, né? Então nós temos aqui
um gráfico separando mais do que 12 horas de luz por dia, menos do que 12 horas, né? E outro eixo aqui separando temperaturas baixas e temperaturas altas, né? Então, quando eu tenho fotoperíodo curto e baixas temperaturas, não floresce, né? Quando eu tenho baixo fotoperíodo, menos de 12 horas, e temperaturas altas, não floresce, né? Mesmo com temperaturas altas e comprimento do dia maior do que 12 horas, não floresce, ele tende a florescer com temperaturas baixas, tá? e o comprimento do dia acima de 12 horas. Isso não é para essas cultivares lá, agora do centro-oeste, um pouco diferente das daqui, certo? E esse ponto crítico ele vai depender de cada cultivar, né? Então, algumas cultivares, esse ponto crítico, tanto no sentido horizontal quanto vertical, ele pode deslocar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, um pouco para cima, um pouco para baixo, né? E o grande resultado é este aqui, né? A diferença de uma cultivar adaptada para a região com uma cultivar não adaptada. Então, basicamente, aqui não haveria colheita, né? Se fosse uma lavoura comercial, nem valeria a pena por causa do alto índice de florescimento, enquanto que aqui eu teria, não haveria perda de nenhuma raiz por questão de florescimento, certo? Aqui nós temos a curva de crescimento da cenoura, né? E vocês percebam que nos primeiros 47 dias aqui o crescimento é muito lento, tá? Então ele vai subindo aqui, então são quase 2 meses com crescimento baixíssimo, né? E aí depois eu tenho alguns crescimentos exponencial. Então a germinação é lenta, eu não faço transplante de mudos, não tem como fazer, semeadura direta. Então essa semeadura direta faz com que o desenvolvimento inicial seja muito lento, né? E aí essas plantas ficam muito sensíveis à competição com plantas daninhas, né? E aí, principalmente no terço final aqui, que eu tenho um crescimento mais rápido, né? E isso aqui nos indica o quê, né? Um pouco a questão também, né? Depois a gente vai discutir a questão de adubação, outros pontos importantes aí com relação ao manejo, né? Aonde esse gráfico que ele vai fazer bastante sentido, certo? Porque o que acontece? Então, o que faz com que esse crescimento lento, né? Então, a cenoura ela tem 2 crescimentos, né? Principalmente agora falando da raiz. O crescimento primário, onde ela vai investir aqui em comprimento da raiz, né? Perceba que elas vão ficando cada vez, o diâmetro basicamente se permanece o mesmo, né? Isso acontece aí até 60 dias após a semeadura. E depois desse período aí eu tenho a questão do crescimento secundário, tá? E aí, em função disso, é muito importante também, né, saber, né, que aqueles 47 dias, os 50 primeiros dias é um crescimento mais lento, certo? E isso tem muito a ver com a absorção dos nutrientes em si, né? Então, se você vê aqui, ó, obviamente, né, acompanhando aquela curva de crescimento, conforme a planta cresce, eu vou tendo uma maior absorção de potássio, uma maior absorção de nitrogênio, uma maior absorção de cálcio, tá? E aí eu tenho os outros elementos aqui. Então, se eu percebo aqui que eu tenho basicamente em torno de 47 dias um aumento, um crescimento e uma absorção maior, eu tenho que pensar na adubação de cobertura um pouco antes disso, né? Para que esse produto ele fique disponível para essa absorção, principalmente quando tem esse maior crescimento e maior demanda, né? E aí, com relação à adubação, né, tanto orgânica ou química, ela tem que levar em consideração aí a análise do solo, né? E normalmente, diferente das outras culturas, né, é muito importante aí a questão da adição do bórax, né, de 12 a 20 kg por hectare, porque o bórax vai disponibilizar o boro, que é um elemento muito pouco móvel e é muito importante para evitar a rachadura e o coração oco, né, das raízes. Também, conforme a análise, pode ser necessidade de sulfato de zinco e a quantidade de nitrogênio, né? E a cobertura, adubação de cobertura, ele normalmente aí dá em torno dos 30 dias, né? Numa época normal aí com 40 kg por hectare de nitrogênio, tá? E em períodos chuvosos, né, em função da lixiviação não só do nitrogênio, mas também do potássio, aí o potássio também entra numa adubação de cobertura, né? 60 kg de nitrogênio, 60 kg de potássio
dividido aos 30 e 60 dias. Então, isso é um ponto importante. Para qualquer hortaliça, basicamente, quanto mais você separar as aplicações de nitrogênio, quanto mais aplicações puderem ser feitas daquela quantidade necessária, né, de um total necessário, você dividir ela no maior número possível, sempre vai ter um maior índice de uso, de eficiência dessa adubação de cobertura. Né? E aí, quando eu não faço o solo ele tem essa deficiência, né, de boro e não foi feita essa complementação com bórax, eu posso ter esse tipo de problema aqui de deficiência de boro. Isso também é comum muito próximo à colheita, né? Você retira a cenoura, às vezes coloca na caixa e lá na caixa ela acaba rachando. Né? Isso ocorre muitas vezes por uma questão de alternância de água e ausência de água. Mas normalmente é uma lesão nova, uma lesão úmida que você consegue ver que ela foi recente. Quando são lesões assim suberizadas, elas indicam uma deficiência de boro, certo? Aqui tem algumas imagens de adubação de base, certo? Então aqui foi feita a primeira passada de encanteiradeira e aí foi colocado o adubo justamente aonde será necessário e aí depois faz a incorporação com a rotativa. A outra forma de distribuir esse adubo é através de equipamentos, né? Mas nesse caso aqui, o que acontece, né, em função da forma que esse adubo é distribuído, ocorre uma grande concentração entre os canteiros. Então, muitas vezes, se olharmos aqui, né, olharmos aqui, a quantidade de adubo muitas vezes é maior do que tem em cima do canteiro. Né? Então, esse é um ponto importante. E aí, depois, ela é incorporada também. E aí pronto, o canteiro se faz a semeadura. Né? E aí nos canteiros profissionais, né, nos produtores profissionais, né, que visam o lucro em grandes áreas, como vocês podem ver pelas imagens, geralmente se usa esse tipo de maquinário aqui, que são máquinas pneumáticas. Né? Então essa aqui é uma máquina nacional, ela tem 5 linhas, né? E aí é feita a semeadura aqui. Aqui uma outra máquina com 7 linhas, também uma máquina pneumática. Né? Vocês podem ver que nesse caso aqui está depositado as sementes, né? Sementes tratadas, geralmente sementes híbridas. Né? E aqui nessa outra máquina ela é depositada nessas caixas aqui e vocês podem ver o detalhe aqui nessa caixa as sementes de cenoura preparadas. Né? E aí depois da semeadura fica basicamente desta forma aqui. E um ponto importante, que muitas vezes o aluno olha essa imagem e acredita que a cenoura ela está semeada nesses montinhos. Não, pelo contrário. Então são 7 linhas, né? Elas estão semeadas neste ponto aqui. Aqui que está semeado a semente. E aí aquele rolo ele compacta, é muito importante para quê? Porque se essa semente germina num espaço que tem bastante porosidade, espaços, né, ar, ela acaba por fazer pontas duplas ou triplas. E cada ponta dupla ou tripla não tem valor comercial. Então é por isso que se faz essa compactação. E depois da semeadura, em torno de 30 a 35 dias, tem que se fazer o processo de desbaste, né? Porque esse processo de desbaste geralmente ele faz com que eu tenha um melhor desenvolvimento de raiz. Então, normalmente quando se faz a semeadura, ele é um pouco mais adensado do que o normal. Né? Então, às vezes aí uma semente a cada 3 centímetros e aí depois dos 30 a 35 dias você faz o desbaste deixando aí em torno de uma planta a cada 15 centímetros. Você não vai mexer entre fileiras, né? E vai mexer entre plantas. Então, esse é um processo importante. Né? Por mais que você tenha essa máquina pneumática que melhora a precisão, ainda assim é importante fazer esse processo de desbaste para que tenham mais cenouras comerciais. Né? E aqui vocês estão vendo uma equipe fazendo isso manualmente, né, com sachos, enxadas, fazendo esse processo de desbaste, certo? Mas com certeza ainda ele não fica 100%. Né? Veja a quantia de plântulas que estão aqui nas entrelinhas que foram descartadas. Né? Então mostra que a semeadura ela não é muito precisa, certo?
Aqui também já foi feito o desbaste e aqui a gente pode dar uma olhada no detalhe, né? Então, se você vê, por exemplo, que esta planta está numa distância correta desta aqui, então você vê que elas estão mais desenvolvidas. Agora, essas plantas duas aqui estão juntas, então eu vou produzir 2 cenouras pequenas aqui sem valor comercial. Então, essa que é a importância aí do desbaste, né? E aí, né, para ter um bom crescimento, ele tem que cuidar muito da irrigação. Nós não vamos entrar no processo de irrigação como um todo, porque já tivemos um encontro específico sobre isso, né? Mas o que acontece? Se eu tenho irrigações menos frequentes, as raízes vão ficar longas porque elas tendem a descer em busca de água, né? Porque a camada superficial fica seca mais fácil em função do calor, em função do vento, né? E as camadas mais profundas se mantém a umidade. Então, a tendência, quando eu não tenho irrigação muito frequente, é as raízes se alongarem em busca de água. E elas ficam longas e finas e com uma cor laranja intensa. É isso que eu quero. Quando a irrigação é muito frequente ou chove demais, né, naqueles primeiros 60 dias, que vai determinar o crescimento primário, que vai dar o alongamento da raiz, se isso acontece, as raízes ficam curtas e grossas, né? Aí ela fica com uma cor pálida por uma menor quantidade de caroteno e aí normalmente se aumenta a incidência de rachaduras, tá? Então isso é um ponto importante, tá? E aí com também questão de excesso de chuva, de excesso de irrigação, eu posso ter um problema de doença chamado queima das folhas, né? Que basicamente acontece com um excesso de umidade que é causado por uma série de bactérias e fungos, né? Então, a resistência varietal ela é muito importante, né? Então, uma das coisas que permitiu, por exemplo, o cultivo de cenoura no centro-oeste, em regiões quentes, é essa cultivar Brasília, que além de não pendoar no verão em temperaturas altas, né, ele também tem resistência a essa queima das folhas, né? O mesmo da cultivar Kuroda, que é o meio termo entre a Nantes e a Brasília. E aqui a cultivar Nantes, né, não foi feito o tratamento fúngico, ela não tem resistência varietal e aí ela acabou sendo dizimada. Então o que nós temos aqui no canteiro na verdade são plantas daninhas em função do espaço que aconteceu com a morte das plântulas, né, da cultivar Nantes. Então aqui nós temos mais umas imagens, né, agora causada pelo fungo alternário, né? Então aqui nós temos num estágio mais avançado, já aqui vocês podem ver a doença de queima das folhas. E aí nesse caso específico aqui, você pode, né, tem que fazer o uso de herbicidas de contato, né, de Tane ou clorotalonil, né, mais no sentido preventivo, e também sistêmicos, né, o Iprodione, que é o Rovral, e o Oxastrobin, que é o Amistar. Então esses são pontos importantes aí com relação a esta que é a principal doença aí da cultura da cenoura. E depois de tudo isso vem a questão da colheita, né? E a colheita ela basicamente acontece aí de 80 a 120 dias após a semeadura, ou seja, 3 a 4 meses após a semeadura. E as folhas inferiores elas começam a ficar amareladas e as superiores elas se curvam, né? Podendo inclusive até encostar na superfície do solo. Alguns dizem que as cultivares híbridas isso é mais difícil de acontecer, então não pode ficar se baseando só nesta questão. E é importante que quando for fazer esse processo de semeadura, de colheita, né, sejam períodos secos para facilitar a remoção da raiz sem a presença de barro. Então, quanto mais úmido tiver, principalmente nos solos argilosos, mais difícil fica a retirada e maior o índice de quebra, principalmente se for colheita manual, certo? E aí hoje já existem máquinas profissionais de colheita que fazem todo esse processo, já iniciam uma separação na própria lavoura, né? Mas também pequenos produtores podem usar arado, bico de pato, uma série de outras ações aí, máquinas adaptadas para ajudar na colheita da cenoura, certo? Então esses são os principais pontos aí a respeito dessa cultura, né? A espécie Daucus carota, cultura da cenoura. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato e tenha uma boa semana. Até mais.